Caião, vamos falar da reforma protestante aí, vai. Então tá legal. Reforma protestante, 500 anos, é isso? 500 anos. São 500 anos? É, 1517. 1517. 2017. 31 de outubro. O que ela reformou, Caio? O que ela não reformou? Bom, ela reformou. A intenção foi boa? Foi. Você achou que tinha uma boa intenção? Tinha. Assim, houve muitas intenções. Não houve uma intenção só. O próprio Lutero tinha mais de uma intenção. Ele tinha uma intenção prevalente. A intenção prevalente era de natureza existencial. Era a culpa. Ele era um cara muito cheio de lascívia. Um homem de hormônios muito intensos. Ele vivia com muito tesão, cheio de muita vontade sexual reprimida e muita culpa. Esse é um dado presente na existencialidade dele. De outro lado, ele é uma pessoa com uma profunda sede espiritual, sede de Deus, e um inconformismo muito grande com a idiotice da religião à volta dele. Essa sede de Deus, como era normal naqueles dias, o colocou no caminho monástico e de intelectualidade teológica, de modo que ele foi um indivíduo culto e professor de teologia, dedicado à compreensão e entendimento de línguas e à leitura dos filósofos gregos e dos pais da igreja católica, da igreja de Constantino. Tá. E um estudioso da escritura, de um modo geral. Tinha opiniões não confessadas, bem fortes a respeito de muitas coisas, e que no tempo de uma determinada angústia existencial na vida dele e de inconformismos diversos em relação ao que estava acontecendo, a soma das latências angustiosas mais a observação crítica e devastadora do que a Igreja Católica, no seu obscurantismo medieval e na sua total inimizade contra o espírito simples do Evangelho de Jesus ofereciam, a soma disso explodiu nele. E ele não foi o primeiro. Houve muitos movimentos pré-reformados que começaram a acontecer aí pelo século XII, os valdenses, discípulos de Pedro Valdo, por exemplo, um movimento muito mais radical de consciência do significado, o fato de que não podia haver uma reforma, tinha que haver um abandono da religião e um início à semelhança de um reencontro com Cristo, começando tudo na simplicidade do caminho, conforme o Evangelho. Era o que os valdenses criam, junto com o Valdo. Mas eles não viveram na época que propiciou a expansão disso. Porque não adianta, a consciência dos valdenses, para o meu gosto, em muitos aspectos, era infinitamente mais profunda e mais próxima do Evangelho do que a dos reformados, de Lutero e dos reformadores. Mas Lutero e os reformadores tiveram uma ocasião muito mais propícia, muito mais madura para a explosão do fenômeno que eles representavam. Já os valdenses não, como depois deles, o Wycliffe, na Inglaterra. Um movimento extraordinário, muito mais profundo em alguns aspectos e de ruptura com o sistema. Ou o Hus, 100 anos antes de Lutero, que foi, enfim,
levado ao martírio e declarou: hoje vocês estão matando o ganso, Hus. O sobrenome dele é João Ganso. Hoje vocês estão matando o ganso. Mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne que vocês não vão conseguir matar. O que ele estava não era falando de Lutero, o que ele estava era dizendo: isso é incontrolável. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Enquanto for assim, só estão tentando adiar, mas vai haver uma explosão de alguma coisa, não é possível. Só que na reforma, você disse, os motivos foram bons. Houve motivos de Lutero, de natureza existencial, tanto quanto houve outros motivos. A própria inconformação dele com esse absurdo, para quem estudasse o Novo Testamento, o absurdo das leis de castidade e celibato. Ele não cria naquilo, de jeito nenhum. Ele, em algumas coisas, ele era profundamente mais radical do que as pessoas imaginam. Por outro lado, havia os interesses políticos que cercavam a reforma. Ela chegou numa hora politicamente interessantíssima para vários principados e monarquias europeias que não aguentavam mais a dominação da Igreja Católica, do Santo Império Católico Romano. Sim. Não aguentavam mais. O Estado paralelo. Poder sobre toda a Europa e boa parte do mundo. Poder imenso. Um poder, num certo sentido, maior do que o do Império Romano. E esses principados ou essas monarquias não aguentavam mais as taxas que pagavam, os impostos, as subserviências e o controle que a igreja exercia. Controle, inclusive, sobre o leito conjugal deles, com quem podiam casar, com quem não podiam. A não aceitação do divórcio. Por exemplo, a Inglaterra posteriormente veio a aderir ao que se podia chamar de a reforma, aos impactos da reforma protestante lá, por causa de uma questão do leito conjugal. O rei Henrique queria trocar de mulher, porque a esposa original não lhe dava filhos, era estéril. E ele queria um rei. Aí tinha que ter outra mulher, um filho. E como não podia ser com a esposa, ele queria outra esposa. E a Igreja Católica não autorizou. Mas o movimento reformado autorizaria. De modo que ele se tornou alguém que rompeu com a Igreja Católica, de onde surge o movimento anglicano, para poder resolver um problema do Pinto e da Pepeca dele. E da continuidade da monarquia dele. Sim. Isso foi quando, assim? Isso foi depois da reforma de Lutero, né? Nos ecos disso. Foram logo atingidos a França, mas veio a ser abafado. Calvino, por exemplo, era francês. E intelectual francês, grande formação teológica, filosófica, linguística e tudo mais. Mas a reforma foi abafada poderosamente pela Igreja Católica Francesa, que era poderosa. Sim. E fugiu para a Suíça, para Genebra. E em Geneve, até hoje, você chega na Suíça e você vê o culto à personalidade de Calvino. Mudou a cidade. E, inclusive, as bases do sistema bancário que a gente tem hoje, ainda na Suíça, boa parte dela até recentemente, vinham de princípios aprendidos com Calvino, com os princípios do capitalismo calvinista. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, Caio. Lutero pega uma baixa de bola da Igreja Católica para poder emplacar, ou a igreja já era robusta já de Constantino? Eu queria saber o tamanho do poder da Igreja Católica de Constantino até Lutero, assim. Foi o que eu acabei de dizer. O Santo Império Católico Romano, que era maior do que o Império Romano. Já estava valendo tudo. Nunca foi tão forte quanto naqueles dias. Um poder absoluto sobre reis, sobre príncipes, sobre tudo.
E aí a Hungria veio, o movimento entrou na Tchecoslováquia, na Alemanha foi o berço, houve aquela explosão. A Igreja Católica tentou fazer o possível para eliminar Lutero, mas os principados alemães, a eles interessava a reforma por causa da ruptura política e econômica com a Igreja Católica. Então, respondendo à tua pergunta original, as motivações eram múltiplas, de todos os tipos e de vários países. Um momento que estava maduro para aquela explosão. E o que é que essa explosão foi? Ela não foi nada profundamente radical. E foi se tornando cada vez menos. Ela foi politicamente mantida pelo profundo interesse político das monarquias onde ela se instalou, de continuarem esse fosso. Como a população na Alemanha, os camponeses, vinham sendo também incitados pelos anabatistas no mesmo período, que era um movimento estilo reformado, mas mais radical do que o de Lutero, muito mais. Tanto é que Lutero recomendou o enfrentamento e a eliminação dos anabatistas. Geral. Não, o pessoal está pensando que era todo mundo na pureza e na santidade. Ele recomendou. O sangue rolava feio, vamos eliminá-los. Tinha alguns em relação aos quais ele não recomendava nada final, só repressão, e outros que diziam: se alguém eliminar, está fazendo bem. Isso, fica à vontade. Fica à vontade. Então o momento era de convergências favorecedoras daquele fenômeno político-religioso. E o grande implantador disto acabou sendo a tradução que Lutero fez em tempo recorde do Novo Testamento. Ele queria distribuir o máximo possível o Novo Testamento em alemão, na mão do povo. E foi isso aí que acelerou o processo do grande engajamento popular no movimento, que não era só de Lutero, ele foi ficando solto. Lutero não tinha um controle convergente sobre nada disso. Ele foi apenas a simbolização de algo que estava reprimido, como revolta à Igreja Católica. Ele deu endereço a algumas coisas, deu tópicos àquela revolta, deu tipificação para os crimes da Igreja, aos sentidos populares, deu uma boa justificativa política para muitas monarquias a ele aderirem, e muitos empresários, muitos movimentos, muitos senhores feudais de visão capitalista que encontraram na Reforma um ideário de liberdade que os desvinculava de maneira não dependente, não culposa da Igreja Católica Romana, que era uma hipócrita, que pedia para o indivíduo dar dinheiro e ser pobre, desde que eles ficassem poderosos e riquíssimos, dominando o mundo inteiro. Então, tudo isso somado é o caldo imediato. Você vê algumas das convicções de Lutero, que eram totalmente até absurdas posteriormente para alguns dos reformadores que o sucederam no imediato, e até para o próprio Calvino, para o Knox, para vários que vieram na sequência dele, tinham um pensamento mais moderado do que ele em algumas coisas. Por exemplo, do ponto de vista da sexualidade, você lê em alguns livros de conversas dele, Lutero com um amigo dele, Melanchthon, como o Table Talk, with Martin Luther e o Melanchthon. Nesse livro você vê aquela quantidade de opiniões, tipo assim, um papo de graça, escrito.
Você vê o nível das liberdades pessoais de Lutero, que são infinitamente maiores do que a igreja jamais sonha, a igreja reformada. E como ele via o sexo, com muito mais liberdade que os reformadores jamais sonharam em ver, em entender. E o Melanchthon ficou angustiado com ele. Já era mais conservador. Era mais político nas relações, tinha medo do escândalo. Ah, tá. E o Lutero estava mandando ver assim, estava meio... Escandalizando geral mesmo. E o Melanchthon, rapaz, se os sacerdotes católicos, se a hierarquia souber que você está com essa liberdade toda, e ele disse, eu lá quero saber, não vem me dizer para parar com nada não, eu passei a minha vida inteira sem fazer nada, eu tô livre foi desse a forra negócio. Geral, né? Chega! E não vou mais, de modo algum, me submeter a nada disso. Não é contra a minha consciência, contra a minha liberdade em Cristo. Sobre a Bíblia, ele tinha uma visão muito, muito parecida com Jesus, a chave hermenêutica. Por muito pouco não chega totalmente lá. Se ele tivesse chegado completamente lá, ele teria aprendido a fazer a leitura do Novo Testamento como um todo. Mas ele era capaz de dizer o seguinte: se um determinado livro, como a Epístola de Tiago, nega os pressupostos fundamentais do Evangelho, que para ele estavam em Paulo, da salvação pela graça, pela fé, por meio de Cristo, então, se Tiago não é explícito a respeito, tira Tiago do Novo Testamento. Arranca Tiago de lá. Para que Tiago? Apocalipse, você entende alguma coisa? Não entende, então tira. Para ele a coisa era muito mais simples. Ele entrou com essa... Ele não tinha essa coisa de, a partir de Jesus, ler o resto. Sei. Porque a partir de Jesus, Tiago está cheio de evangelho. É só evangelho. A partir de Jesus, o próprio Paulo está cheio de Tiago, e Tiago está cheio de Paulo também a partir de Jesus. Você não tem que arrancar o livro, você só tem que ler o espírito das coisas. É um passo para além disso. Se ele também tivesse Jesus como chave hermenêutica nesse sentido, ele não teria lançado 95 teses. Ele teria jogado uma bomba só. Não eram 55, é uma coisa. É ler tudo, ver a vida a partir de Cristo. Porque quem oferece 95 teses ofereceu uma dieta. Tira isso que fica bom. Não, a própria natureza daquilo já era a negação do Evangelho. A natureza daquilo que ele queria emagrecer em si já era a natureza da negação do Espírito de Cristo. O que se chamava de igreja, do jeito que ele ainda admitia igreja e via igreja, era a própria negação do que Jesus tinha proposto. De modo que as 95 teses eram tópicos de dieta. Só isso. Alguns daqueles pré-reformadores eram muito mais profundos nesse sentido, porque viram que aquilo não tinha salvação. Ele ainda achava que aquilo podia ter uma salvação. Se toda a dieta recomendada fosse feita, o paciente se salvava. Mas o olhar agudo do Evangelho dizia: esse paciente já nasceu morto. Então, nesse sentido, eu acho a reforma um negócio muito primitivo, condicionado ainda por uma lógica antiga, grega. Ainda havia muito escolasticismo na leitura da história por parte do próprio Lutero e de reformadores. Aristóteles, o pensamento aristotélico e o desenvolvimento da sistemática aristotélica ainda orientava toda a organização mental deles.
Então, há coisas que ficaram muito para trás, há muito tempo. Que são percepções que, caídas de lá na contemporaneidade, não entram. É como você querer enfiar toda a macrofísica newtoniana num fenômeno quântico. Não cabe mais. Não cabe, não rola. Ficou muito menor. E quanto mais você entende o Evangelho, mais você fica grato, porque muita gente foi iluminada, foi ajudada. Eu sou filho desse movimento aqui no Brasil. Dou graças a Deus por ser, porque eu nunca tive nenhuma mentalidade do tipo católico romano em mim, o que é um dado muito positivo na minha existencialidade. Eu dou muitas graças a Deus. Tive a dos protestantes, com os traumas que isso podia ter me trazido, mas que no Evangelho foi processado em mim para essa síntese que eu carrego hoje, com muita paz no coração. De modo que a reforma é objeto de uma memória assim, digna de ser pensada para se compreender quem somos e por que o mundo se tornou como o mundo ocidental se tornou. E também por que a Igreja Católica acabou se tornando como a Igreja Católica se tornou, porque a Reforma também alterou a Igreja Católica. Pois é, por que a Reforma não quebrou a Igreja Católica, cara? Porque a Igreja Católica contra-atacou com a Contra-Reforma. Ah, tá. Contra-Reforma. Ela fez algumas coisas que tinham que ser feitas, que eram as mais grotescas de imediato, para dar um sossega-leão no povo, e atacou direto, atropelantemente, em algumas outras áreas. E é daí que decorrem as inquisições. Foi por isso que a Espanha... A Inquisição parte daí? Ela dá início? Foi provocada pela Reforma? Pela Reforma, Contra-Reforma, Inquisição, que veio a proteger a Península Ibérica, a Itália, todos aqueles países mais latinos do Império Católico foram protegidos seriamente pela Inquisição. Mas é apenas um fenômeno histórico para ser objeto sério da nossa decodificação do que existe à nossa volta. Não dá para entender o Ocidente sem ser também a partir do que a Reforma Protestante causou de maneira tão dramática no pensamento universal. E isso tem a ver com uma mudança na direção do Evangelho? Não. É uma mudança religiosa, política, econômica. O Evangelho continua longe. O Evangelho continua na dele. Na dele. Até porque o Evangelho, Jesus não propõe reforma de nada. Senão Jesus teria tentado reformar o judaísmo, que foi o que muita gente pedia, os discípulos queriam, esperavam que houvesse uma reforma, que Jesus se negou a fazer. Se Jesus tivesse proposto uma reforma, Judas não teria traído a Jesus, provavelmente. Teria batido com as expectativas de Judas, porque reforma é continuidade. Isso é uma reforma. Eu chego aqui nessa casa, vou comprar, ela está velha. Eu digo, vamos fazer uma reforma. Aí o que está caindo a gente tira, tem coisas que a gente diz, não, eram bonitas, vamos tentar recuperar esse azulejo, vamos fazer aquilo outro. Ou uma reforma numa roupa. Você diz, vamos tirar mais, ou pegar uma sobra daqui dessa ponta, botar aqui, para alargar, ou para aumentar, ou para esticar, ou para cobrir, ou para redesenhar, ou vamos tirar na cintura, enfim, mas você continua lidando com a mesma essência, continuidade. É botar remendo de pano novo em veste velha. É reforma. É botar vinho novo em odres velhos. É reforma. Vai estourar tudo, como Jesus disse. O puído
o pano novo na veste velha, vai aumentar o puído. É uma solução no imediato, mas a médio e longo prazo vai puir, como na história puiu. É maior o rombo até, depois. E o vinho também, estraga tudo. Você pega o vinho novo, bota no odre velho, é uma solução no imediato, mas a médio prazo, a descompensação química entre o vinho novo e a química do odre, que já conteve um outro vinho de outro tipo, com outra composição durante tanto tempo, vai ser estourada pelo processo de fermentação do vinho novo. Vai arrebentar aquele couro e vai perder tudo, como aconteceu. Então Jesus o Evangelho não traz nenhum projeto de reforma. O Evangelho convida toda a nova geração a nascer de novo e a começar outra vez. Cada um tem que viver no espírito do que Lutero, nesse sentido, ensinou. Ele diz que ele, pessoalmente, existencialmente, tentava viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. O que é uma linda síntese existencial de esperança, não é? A cruz se ergueu aqui, os meus pecados estão todos pagos e cobertos. O poder da ressurreição aconteceu. É como se Jesus tivesse ressuscitado hoje. E a exultação da alegria é essa, de como se ele fosse voltar amanhã. É uma síntese a ser repetida a cada nova geração. Maravilha. Ao invés de se transformar num processo reformado, de dieta permanente, de zumbificação bem contornada pela cosmeticidade reformista. Só que até nesse processo da reforma protestante, a igreja passou a ser, a igreja reformada, passou a ser anti-reformadora. Ela não admite mudanças. A proposta dela era assim: igreja reformada sempre se reformando. Mas logo, nas gerações seguintes, a igreja reformada virou anti-reformadora. Já travaram ela. Travaram logo. Aí surgem os movimentos puritanos, os movimentos moralistas, os movimentos de natureza radicalista, separatista, supremacista, capitalista, de todos os tipos. E muita separação, muita divisão, um espírito de nós contra eles muito forte. E de muito supremacismo, muita superioridade religiosa, muita arrogância. Mas não vem ao caso, a gente ia falar dias para falar sobre isso. Então, na minha síntese, é isto. É um fenômeno sem o qual não se pode entender a história do Ocidente nos últimos 500 anos, nem compreender o que nos cerca no dia de hoje. Porque não tem nada a ver com igreja, tem a ver com o que se tornou a cultura do Ocidente. Ela é fruto desse choque entre o catolicismo romano e o movimento protestante. E a cultura judaico-cristã recebeu o impacto dessa fenomenologia, de modo que você tem retratos bem claros desse resultado, do ponto de vista político, social e econômico, nos países da Reforma Protestante, onde é mais explícita essa percepção, e até nos países onde a Reforma não aconteceu, eles foram atingidos pela provocação da Reforma, seriam outra coisa se não fosse a Reforma Protestante. Nesse sentido, esse mundo do capital, da tecnologia, da ciência, de tudo mais, não existiria como existe se não tivesse havido a Reforma Protestante. A gente teria provavelmente se mantido muito mais tempo no obscurantismo católico medieval. Então, querendo ou não, deu uma libertada, né? Deu sim. Isso tem a ver com a libertada nessas áreas todas. O Evangelho continua
querendo aparecer no meio disso tudo, mas é um problema. O evangelho é um problema também para a igreja reformada. Caio, você acredita num terceiro fenômeno, assim, relativo a isso? Não, esses fenômenos assim que se tornam tópicos demais, Sei. tendem a não produzir o que desejariam. Eu creio muito mais naquelas coisas que não são sentidas, que foi o que Jesus propôs, foi o que Jesus disse. Que o reino de Deus, o reino, essa consciência que o Evangelho traz, o reino de Deus, deveria ser como um fermento que vai penetrando, entrando, até ficar tudo levedado. Eu creio em sal da terra. Não é fazer um monumento de sal. Glória ao sal! Redescobrimos o sal! Estátuas de sal. Reforma do sal. Não! Seja sal, vá salgando. Vá. O Evangelho, ele pressupõe a quase não visibilidade histórica das coisas para que ele carregue a virulência transformadora de si mesmo para dentro da realidade. E quando você transforma o Evangelho na celebração de um movimento ou de um monumento, o Evangelho já não está. Já acabou ali. Já acabou. De saída. Agora, eu estou falando, tem algumas pessoas entendendo, tem outras criticando. E eu não estou nem um pouco preocupado, você sabe disso. Você não está preocupado? Não, nem um pouquinho. Sei que não vai se Nunca preocupar. estive, imagina hoje, se eu estou alguma coisa preocupado.